Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Seller Talks. E dentro dessa trilha que nós montamos aqui para dividir experiências de perfis profissionais, de desafios a serem vencidos no mercado, hoje nós vamos conversar com duas pessoas com um perfil bem específico que vão revelar os desafios vividos pelo momento de 2024 dentro do nosso Seller Talks. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Brandão, que é o gerente de marketing da Cirela, e também a Grazi, que é gerente de canal. Aí quando eu me pergunto, gerente de canal, o que deve ser um canal? Então vamos começar entendendo de cara, eu que não sou do segmento, mas quero entender o que uma gerente de canal faz, no caso a sua função. Vamos lá. Falando um pouquinho da minha função hoje, né, na Seller, eu cuido das equipes online. Hoje a gente tem um online, ele é, como eu posso dizer, separado do salão. Então, os corretores são híbridos, eles podem trabalhar tanto no online como no salão, atendendo nos estandes de venda. E aí eu estou acompanhando o atendimento, estou acompanhando os números, os indicadores, fazendo essa ponte entre vendas e business, diretoria, muito contato com os gerentes também, para a gente aperfeiçoar, né, cada vez mais esse atendimento e atingir aí os números que a gente espera sempre cada vez mais altos e aumentar cada vez mais o número de corretores que fazem parte do meu time também. Muito monitorar e garantir qualidade de atendimento para a gente converter os clientes interessados que a gente traz em venda mesmo, em gerar negócio. Porque existe toda uma jornada, né? As pessoas são simples. Um cliente, até decidir investir na casa própria, comprar um imóvel, ele pensa muito. Sim. Porque é um sonho para muita gente distante da realidade, né? Então, acompanhar de perto toda a inteligência, a estratégia dessa jornada, eu imagino, por exemplo, que você, Grazi, tem uma inteligência muito vinculada aos números, não é? Sim. Os números são fundamentais para mim hoje, né? Até porque eu tenho um time muito grande, né? Os corretores, a gente está com 36 equipes hoje, né? Em São Paulo, entre Living e Cirela. Então, analisar os números, passar esses números para o Brandão, a gente tem uma troca muito boa, né? Com gerentes, até mesmo com o Orlando, com os superintendentes, é fundamental. Até para a gente enxergar ali onde tem algum problema que a gente possa corrigir rapidamente e deslanchar como a gente faz sempre, né, Brandão? Os lançamentos e bem nos lançamentos, bem nos produtos de estoques que a gente chama, né, que são os imóveis em fase de obras. E o meu mundo do marketing aqui é o marketing de número, né? Marketing digital é muito menos o marketing bonito, experiência e muito mais resultado nesse sentido, né? Então a gente tem muito acompanhamento de onde estão conseguindo gerar mais contatos, os contatos estão vindo com mais qualidade, o que está virando venda, para a gente de fato direcionar as nossas estratégias e ajudar tanto, né, a empresa a atingir os objetivos que a gente tem, que produtos que a gente tem que mobilizar, ajudar o time de vendas a vender e fortalecer lá o trabalho do canal do chat com a Grazi e como que a gente consegue fazer o pessoal converter cada vez mais. Agora eu queria saber como é que foi a entrada de vocês dois aqui nessa empresa, né? Porque a cultura organizacional deu para a gente perceber durante toda a trilha de produção do Seller Talks que existe um senso de pertencimento muito grande, né, do profissional que faz parte. E eu estou falando do corretor, né? E vocês, como vocês entendem dentro do segmento de vocês essa cultura? Como isso é absorvido por vocês? E o início de cada um, né? Eu acho que seria interessante. Pode começar com você, Grazi. Vamos lá. Eu começo lá em 2006 como corretora, né? Eu sou corretora, então eu fiquei como 9 anos. No começo a gente era separado, não era híbrido como é hoje. Então eu entrei em equipe online. Então eram 2 equipes, né? Eu acabei de falar que hoje nós temos 36, nós tínhamos 2 só. E aí eu começo como corretora online e comecei a me dedicar muito para aperfeiçoar cada vez mais, né? Então eu fui estudar mais essa parte de vendas, passei por algumas equipes, né? E me destaquei como corretora online, né? Um dos meus gerentes foi o Orlando, né? E aí surgiu, depois de um tempo, um convite para construir esse canal, né? Então, aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai montar? O que a gente quer saber? Quais são os nossos indicadores? Quais são as nossas rotinas? Qual que é a diferença
Desculpa te interromper. Imagina. De um corretor online para um corretor convencional? Um corretor online hoje, ele está mais familiarizado, talvez, com ferramentas digitais, mas todos têm oportunidade, tá? Então, como que acontece isso hoje? Os gerentes de equipe indicam corretores para participar do canal. É feito, a gente faz alguns testes e aí, de fato, saber se ele está habilitado ou não. Se ele não tiver, a gente vai também dar outras oportunidades para que em algum momento ele retorne. É uma aptidão um pouco diferente, né? De atender o cliente que chega, o lead que chega pelo sistema aqui interessado, a mensagem no WhatsApp, do que o cliente que chega no salão. Chega no plantão, no stand. Então, tem que ter um preparo, né? Tem que ter essa familiaridade com ferramentas, né? Porque eu costumo dizer que assim, o lead, ele não vem pronto, né? Então você precisa ter essa parte de criar uma conexão. Se eu não crio conexão, eu não vendo. Não é só vender, né? Olha, eu vou vender um apartamento, eu estarei ali no chat, semana que vem já vai entrar um lead e eu já vou vender. Não, não é assim. Então eu preciso criar, antes de qualquer coisa, a conexão. Porque quando o cliente ele vem no stand, pelo menos onde fica, ele já sabe qual rua ele está procurando, o que tem no entorno, né? Se ele gosta daquele bairro ou não. E o lead, muitas vezes ele entra, mas ele não sabe se é aquilo mesmo, de fato, que ele está procurando. Ele clicou em um anúncio meta, alguma coisa assim, e ele chega ali no nosso corretor. Então, cabe a nós, né, ter esse atendimento adequado para que eu consiga direcionar para um produto, direcionar para um atendimento mais próximo, que seria um contato telefônico, criar essa conexão antes de tudo, né? Então, mas aí voltando um pouquinho da minha história, surge esse convite do Orlando justamente por esse meu destaque, né, como corretora, tinha bons números e eu tinha também um acompanhamento muito forte de carteira, eu vendia muito para indicação, né, que isso é muito importante. O corretor hoje que cuida da carteira, que tem esse acompanhamento, ele com certeza vai ser um corretor de sucesso, né? Hoje o atendimento, ele te faz ser diferente do outro, né? Como eu vou te atender, né? Porque a gente tem muitos produtos bons no mercado, né? Aí mas a diferença está em quem te atende. Está a diferença no atendimento. Como você vai tratar esse lead para que ele vire um próximo, que te ir lá na frente virar seu cliente e depois ainda te indicar, né? Porque que a gente quer isso, né? A gente quer que ele ainda indique um amigo, que você mantenha esse relacionamento com ele. E aí a gente monta o canal, começa a montar esse canal, indicadores, o que a gente quer ver, o que a gente de fato precisa saber e o que a gente precisa mostrar para o marketing, para que o marketing ajude a gente. Claro. Então a gente tinha um online, mas não tínhamos números reais, a gente tinha indicações de que estava indo bem isso, de que estava indo ruim isso. Hoje a gente tem os dados assim em tempo real, né, com as avaliações, depois a gente pode falar um pouquinho disso. E aí essa correção rápida aí dessa rota, a gente consegue fazer com o time do Brandão. Brandão, tá acontecendo isso. Então a gente está o tempo todo junto, trocando para que isso vá bem, né? Então a gente não espera converter, de fato, vender. A gente já sabe antes se está indo bem ou não. Como a gente falou, a venda de um imóvel é uma jornada muito longa, né? Claro. Tinha um estudo uns anos atrás do grupo OLX, agora, né, que era do Zap Viva Real, que falava que a maior parte dos compradores de imóvel demorava de 12 a 14 meses entre o começo da procura, as primeiras pesquisas, até fechar um negócio. 12 a 14. 12 a 14. Então é uma jornada muito longa mesmo. Assim, claro. Então, que o corretor tem que estar muito preparado para continuar esse contato, continuar essa nutrição do cliente, para manter ele fidelizado ali ao longo da jornada e conseguir fechar o negócio lá na frente. E você lida com muito dado, né, Brandão? Ter uma inteligência para mastigar esses dados e transformar isso em conversão é muito complexo hoje? É bem complexo. A gente hoje, né, usa muito uma estrutura do time de engenharia de dados que a gente tem aqui dentro. Temos uma célula de BI, de Business Intelligence, dentro do time do marketing aqui, para justamente ajudar a gente a montar essa inteligência e interpretar esses dados e gerar ação para a gente otimizar a campanha, otimizar a forma como a gente comunica as coisas, para trazer cada vez mais cliente com interesse real em comprar, com condição financeira para comprar, porque também a gente fala, né, aqui de coisas muito específicas. O público Cirela, alto padrão e luxo, assim, é uma parcela pequena da população que tem acesso, consegue comprar. Então, para você no digital, você tem que
montar uma estratégia muito coesa para conseguir atingir essa pessoa e trazer essa questão e entregar na mão do corretor para a gente conseguir gerar negócio mesmo. Então, trabalhamos muito com dados aqui, assim, a gente consegue, já estruturou coisas muito legais de conseguir entender a jornada, quantas vezes o cliente está deixando o lead, por onde ele está vindo, se é melhor eu começar investindo num anúncio de Facebook e depois fortalecer num anúncio de Google. Então a gente tem todo um caminho que aí hoje a gente consegue até ver que, por exemplo, 40% das vendas, aproximadamente 40% das vendas que a gente teve esse ano em Cyrela e Living aqui na Seller foram originadas, leads que chegaram pela primeira vez vindo de campanhas digitais. Legal. Então a gente consegue acompanhar isso, saber que também outra coisa que a gente olha muito, assim, estou fazendo campanha do produto A e os leads que entram pelo produto A, na verdade, estão convertendo muito no produto B. Então, posso usar isso daqui como isca para gerar negócio para cá e como a gente brinca com essas coisas para fazer, para ajudar a trazer o resultado. Então, é muito pautado em dados. O marketing digital, ele não é o marketing bonitinho, ele é o marketing do Excel, das planilhas, do BI e tal, é bem diferente. Legal. Como é que começou? Qual a ideia do canal? Porque hoje você falou, o nível de representatividade dele é muito grande, 40% das vendas são originárias do canal. Imagina se não tivesse canal. Não é? Como surgiu essa ideia e quando foi? Então, em 2016, o Orlando me convida para assumir esse desafio, né? E a gente conversando, e o que a gente precisa fazer, a gente não sabe, a gente vai construir isso junto. Né? Foi uma construção coletiva, assim, era foi, só um cheiro de que o digital, o marketing digital, ele precisava entrar com tudo. E aí ele me convida por eu ter essa facilidade com marketing, eu sou formada em marketing, né? E a partir daí eu começo a estudar marketing digital e não paro mais, né, de estudar, porque para eu também ter uma troca com o Brandão, eu tenho que entender, né? Perfeito. Eu tenho que saber o que ele, a área dele, porque senão a gente vai estar falando coisas diferentes. Então, o meu lado vendas, tudo bem, estava tudo bem, eu era corretora, formada em marketing, mas eu preciso me engajar no marketing digital para a gente ter essa troca, né? Então, para eu dar palpite em alguma coisa que ele está fazendo, eu preciso entender um pouco, né? Não é só chegar para ele e falar, olha, está ruim. Eu preciso também estar dizendo, olha, isso aqui, eu acho que isso. Então, e hoje, uma coisa legal, né, Brandão, que todo mundo participa, né? O comercial participa, os supervisores de produto participam dessas reuniões. Então, quando a gente precisa corrigir alguma rota, os corretores participam. Hoje mesmo a gente teve reunião de manhã, então, assim, a gente engaja todo o time para dizer, olha, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Que a gente está aqui para melhorar, para fazer isso aqui crescer muito. Então, o que a gente precisa fazer? Então, e aí a gente promove fórum com eles e coloca o time do Brandão também para conversar com os corretores. Bastante. A gente o time promove treinamento no stand, a gente faz diversas ações e acho que isso é muito da cultura da empresa, né? Essa história do... Desculpa. Do construir juntos, tem muito isso na cultura da Cyrela. Então corretor, gerente, são os gerentes comerciais, os próprios superintendentes, até mesmo o time interno, né, de incorporação e negócios da empresa. Todo mundo a gente consegue mobilizar muito para pensar nessas estratégias em conjunto e a gente aplicar. Todo corretor presencial, todo corretor online é um corretor presencial também, em potencial, né? Mas nem todo corretor presencial é um corretor online. Não é mesmo? Sim. Pode se tornar, né? Pode se tornar, mas precisa de um treinamento. Precisa de um treinamento, precisa de algumas habilidades e a gente tá sempre disposto a receber isso, tá? Sempre disposto a treinar e a fazer com que o corretor que ainda não está preparado ou que ainda não faz parte do canal, a gente está aberto e ele pode ser sim indicado pelo gerente para fazer parte do nosso time. Ô Brandão, eu queria te perguntar sobre os principais desafios para a construção da imagem no digital. A gente sabe que a barreira de entrada é baixa, né? E o digital, nós vivemos a cultura da atenção. A atenção está na segunda tela. Então, automaticamente, se eu penso em comprar uma pizza aqui perto, eu vou pesquisar uma pizzaria no digital. Se eu penso em alugar um carro, eu vou pesquisar no digital. E se eu penso em comprar um apartamento, talvez a minha primeira procura também seja no digital, né? Então, a competitividade é muito grande, porque nós vivemos, eu costumo dizer que nós vivemos uma civilização da atenção. Marcas, produtos, serviços estão cada vez mais em busca da atenção, que é mais difícil você atrair a atenção do consumidor. Como é que é essa guerra no seu segmento? É complicado, como a gente falou, né? A barreira de entrada é muito baixa e isso é muito legal do digital, que ele é muito democrático nesse sentido. Então, o que a gente vê muito, e aí acho que o principal desafio que a gente tem visto, é a criatividade para prender essa atenção, né? Perfeito. Cada vez mais a gente tem visto, antes
né, antes da pandemia, antes de leis de proteção de dados e tal, Facebook, Google tinham poderes de segmentação muito forte para você atingir públicos qualificados, trazer as pessoas interessadas para esse negócio. E cada vez mais isso tem diminuído. Ou seja, está ficando mais difícil você encontrar aquele cara com assertividade. Com assertividade. E o que tem sido muito importante cada vez mais para você conseguir atingir esses objetivos é uma qualificação através da mensagem que você está passando, da pessoa entender exatamente o que você está ofertando, e aí, num mar de gente ofertando, você primeiro chamar a atenção dessa pessoa, passar a mensagem correta para ela chegar com atenção qualificada. Então, acho que um dos principais desafios que tem sido hoje assim, é como você se diferencia, como você comunica bem o que você tem, para você atrair esse público qualificado, para você gerar essa autoridade, né, que a pessoa quando buscar olhar entre o perfil A e o B e falar, não, eu vou falar com o A porque me passou mais credibilidade, me passou mais a mensagem correta, porque isso é um desafio também. Então, vai muito para isso. E uma coisa que eu sempre falo, assim, que, e principalmente quando você está falando de perfil pessoal, né, construir a sua imagem pessoal nas redes sociais e tudo, isso é um trabalho de médio e longo prazo, né? Muita gente, eu vejo que perde a motivação, começa a faz 2, 3 vídeos e aí não explode, não viraliza rápido. Nossa, e aí te desanima. Mas trabalho de redes sociais, trabalho de digital é muito consistência, é muito teste. É médio e longo prazo, né? Não existe mágica, né? Não existe mágica. É muito trabalho, muita análise de resultado, né? As plataformas todas te dão muitas métricas e aí é você olhar ter um olhar crítico para o que você está fazendo. Então, putz, fiz um vídeo assim. Cara, foi melhor do que o que eu tinha feito antes? Foi. Então o que eu fiz de diferente nesse? Tá bom, e se eu fizer um pouquinho diferente nesse daqui? Vamos ver como vai. Ah, não, foi pior. Então deixa eu voltar para cá e pensar o que eu faço. Então, esse olhar crítico, não fazer no automático e ter consistência é o que traz resultado. Só que isso exige muita energia, dedicação. E acho que isso é um grande desafio para você ir construindo isso ao longo do tempo. Ô Grazi, eu queria que você me explicasse um pouquinho de como funciona a sua régua de nutrição de canais. Então, hoje o que a gente tem, né? A gente tem uma avaliação. Então, todo cliente, todo lead, ele é avaliado. A gente tem um prazo para o corretor fornecer esse feedback. Que imediatamente a equipe do Brandão entra já em análise. Por quê? Com isso, eu consigo saber em que nível, em que fase do funil que está esse lead. Para impactar novamente, em qual periodicidade impactar esse lead novamente. Pra então isso faz lead, toda né? a diferença. Não só o corretor também faz a gestão da carteira, mas a gente como empresa também consegue fazer isso. E hoje tem ferramentas excelentes, né, que a gente utiliza. Isso faz muita diferença, porque o cliente, assim, para um lançamento, para você aquecer também, é fundamental hoje em dia. Então a gente está tendo bastante resultado com isso, né, Brandão? A gente tem feito bastante. E a nossa carteira é uma carteira grande, né? Muito significativa. A gente tem uma carteira que se você for parar para pensar, o lead novo, ele também já passou em algum momento, né? Então, se você pensar nisso, isso é fundamental, a nutrição dessa carteira. Essa periodicidade, esse trabalho que é feito ou automatizado ou com o corretor, precisa ser feito. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Ele já passou em algum momento no nosso site. Como você falou agora há pouco, todo mundo que vai comprar algum bem hoje, vai pesquisar alguma coisa, seja uma pizzaria ou seja um carro, ele vai na internet antes. Então, cabe a nós, de alguma forma, reter, né, esse lead para converter. A gente estava falando um pouquinho antes com o Brandão sobre como o digital, né, ele facilita, mas ele também pode ser um complicador para muita gente, porque as pessoas se assustam. E na internet todo mundo é imediatista, como a gente estava dizendo. Sim. Né? Hoje, se a gente analisar o mercado, o potencial de crescimento ainda de canais de distribuição, de corretores online, ele ainda está num processo de maturação. Tem muita gente que ainda precisa entender de uma maneira simplificada como usar o digital a seu favor. Tem. É incrível como a pandemia e o pós-pandemia acelerou isso. Sim. Né? O cenário que a gente vê aqui na Seller, antes a gente
no time do marketing digital aqui, que a gente faz as campanhas de forma institucional pela empresa para gerar lead, a gente tinha o mercado quase todo interno aqui da Cyrela. E hoje a gente divide muito isso com os times de corretores e gerentes que vem fazendo um trabalho muito, muito legal, principalmente nessa questão de criatividade, de como passar mensagem, de como atingir o público, que a gente aprende muito com eles também, assim, nesse sentido. A gente pesquisa muito o que está sendo feito para trazer para nossas estratégias nesse sentido. Então, eu acho que não sei se já está numa maturação bem maturada nesse sentido. Eu acho que ainda está em crescimento. Mas o boom mesmo foi alguns anos atrás. A gente já tem um volume muito maior de gente que já está trabalhando e fazendo coisas muito legais nesse sentido. Legal. Ô Grazi, eu queria saber de que maneira a comunicação entre marketing digital e vendas ela é facilitada. Eu acho que é um pouquinho do que a gente comentou agora há pouco, Ivan. A gente faz de tudo para melhorar o tempo inteiro. Todos somos, assim, uma equipe. Cada um está na sua área, mas a gente é uma equipe. Então, assim, olha, a gente precisa fortalecer a campanha do produto tal. Quem que a gente vai chamar? A gente vai chamar o supervisor, a gente vai chamar o comercial, a gente vai chamar algum corretor que está engajado com esse produto. O time do Brandão todo. Então, isso é o tempo inteiro, é constante. Então, o Brandão tá aqui no marketing, tá no andar de baixo, eu tô na mesa do Brandão, ou tô na sala do Orlando. Então, isso é muito interessante. Eu acho que isso faz a equipe, mas faz a empresa ser muito forte, né? Então, porque eu preciso de alguma coisa do marketing, eu venho aqui e já imediatamente eu vou pedir ajuda, ou pro RH, ou enfim, olha, eu preciso montar uma estratégia rápida para isso. E tá todo mundo sempre muito disposto. Sim. Essa é a diferença. Sim. E eu, com o e-business, nem se fala, né? A gente tem um grupo, a gente tá o tempo inteiro nesse grupo junto Alguns grupos. Alguns grupos, a gente tem um grupo para ferramenta, um grupo para as mídias, enfim. E a gente está o tempo inteiro se falando, seja a hora que for, final de semana, olha, tem um problema aqui, socorro. E eles vendas, sempre, é rotina de vendas, né? A gente está sempre falar como a gente melhora o resultado, como a gente consegue aumentar o resultado. Então é muito nessa linha. E a minha mesa é próximo da mesa deles, e aí vou correndo na mesa deles, eles vão correndo na minha mesa. Muito bacana essa troca e ela é fundamental. Quando a gente fala em futuro, num segmento tão incerto, a internet tem altos e baixos, né? Está sempre vinculada a números, mudanças de algoritmos. O que você pensa para isso no futuro? Eu penso que a ideia é cada vez mais expandir essa área, obviamente, né? Aumentar os números. A gente tem aumentado os números a cada ano, né? Então, graças a Deus. Mas essa parte do lado humano, eu sempre vou preservar e sempre vou fazer força para isso estar aqui, né? Estar presente. Eu acho que a figura do corretor é fundamental para uma conversão. Eu tenho ferramentas que facilitam, né? Essa gestão de carteira, os bots aí para um pré-atendimento, mas eu acho que o corretor a presença do corretor para mim ela é assim fundamental. Esse lado humano, essa conexão do eu olhar nos olhos de uma pessoa, ouvir a voz de uma pessoa, criar essa conexão para mim é fundamental. Isso o robô ainda não pode fazer, na minha opinião. Sim, é verdade. Ele está aqui para nos ajudar, mas para esse lado humano... E eu ainda digo mais, uma venda de um imóvel, né? É isso que eu ia falar. Porque o imóvel é um bem de altíssimo valor, né? Uma compra extremamente considerável. Talvez seja compra mais da vida da pessoa. Né? Ela lutou 30 anos, a vida inteira para comprar. E o cliente, ele espera tanto desse corretor, né? Ele espera esse cuidado, ele espera que alguém ouça o que ele precisa, as dores né? dele, as necessidades. Exato. E não alguém que queira só vender. Então eu passo muito isso para a equipe. A gente não está só vendendo, a gente está ouvindo, né? Fazer as perguntas necessárias, né? Para que eu possa encantar de uma forma que tenha a ver com o que o Ivan de fato procura. Sim. Porque senão não faz sentido ter essa figura. Né? E quando a gente fala de futuro de privacidade e os impactos disso, Brandão? Foi um pouco do que eu mencionei antes. Acho que cada vez mais vai ficar difícil já está, né? Já está. Essa prospecção digital, né? Cada vez mais ampla e ainda bem, né? Pela preocupação com privacidade de todos nós.
Mas acho que cada vez mais a criatividade vai vir forte para conseguir ter essa diferenciação. Sistemas de como a gente consegue qualificar esses públicos para a gente focar no que é realmente assertivo e importante para a gente. E cada vez mais a gente trabalha nossas próprias carteiras, né? Acho que a gente já tem muita coisa aqui, com muita oportunidade, que já são dados que a pessoa já topou conversar com a gente, que a gente pode trabalhar nesse sentido. Então, olhar muito para o que é dado proprietário nosso e como que a gente trabalha isso melhor. Então, a prospecção vai ficar cada vez mais difícil, generalista, temos que filtrar bem e trabalhar bem o que a gente tem dentro de casa. Muito legal. Agora vamos falar um pouquinho do ponto de vista de perspectiva individual de cada um, sobre o senso de pertencimento a essa empresa. A gente começou, eu fiz essa pergunta no começo para você, Grazi, mas todas as pessoas que sentaram aqui para bater um papo comigo, a gente nota que invariavelmente existe um padrão de conduta em relação à visão e os valores que são trabalhados aqui dentro, né? Eu acredito que a principal figura que dá peso e direcionamento é o seu Eli, né? Sim. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo, o primeiro entrevistado que foi ele. E, poxa, trabalhar é do ser humano, a gente precisa trabalhar, todo mundo tem os seus problemas, suas contas para pagar. Agora, trabalhar numa empresa que tem uma cultura organizacional e um senso de direção, de propósito muito grande, que sim, tem muito lucro, como o seu Eli fala, mas também é doar para ajudar o próximo. Como que é, na visão de cada um de vocês, pertencer a esse espaço? Assim? Quer começar? Começar? Acho que quando a gente fala de cultura da Cyrela, é uma cultura muito... Seller, né? É uma cultura muito forte nesse sentido, assim. Acho que, tava falando, eu semana que vem completo 7 anos aqui na empresa. De longe é a empresa que eu já fiquei mais tempo por experiência. Você é geração Z ou não? Millennial, né? Millennial, tá. Sou de 90. Tá bom. Trabalhei 4, 5 anos no Banco Itaú, trabalhei depois um tempo no Banco Original. E vim aqui e me achei numa empresa onde a cultura me deixa muito confortável para tomar riscos e ter ideias. Isso é fundamental. Construir junto. O construir junto eu acho que é um dos principais valores que a gente tem aqui, que é muito bom. Assim, você trabalhar todo mundo junto com um objetivo muito bem definido nesse sentido. E também tem a parte da questão de fazer o bem. Uma empresa muito humana. Né? Além de ter a cobrança, vendas, né? É impossível não ter, temos essa vontade de atingir resultados, mas a empresa nunca perde foco da humanidade, da preocupação real com as pessoas, da preocupação real com o desenvolvimento das pessoas. Então, realmente assim, acho que de fato é a empresa que eu mais me senti pertencendo mesmo por conta de uma cultura que alinha muito com os meus valores pessoais também, que eu entendo, e que cada dia que eu venho pra cá, eu venho feliz da vida, sabendo que vou trabalhar muito, que vai ser puxado, 200 mil reuniões durante o dia, mas que a gente está fazendo coisas muito legais e ajudando não só clientes a conquistar sonhos, né, através do lucro, ajudando o Instituto Cyrela a fazer o bem, e a gente também ajudando o nosso time a se desenvolver, a gente se desenvolvendo como pessoa nesse sentido. Então, acho que é bem legal. Eu estou há 18 anos na empresa, então a minha vida... Né, metade da minha vida já está aqui, então como é que eu posso dizer? Eu sou suspeita para falar de Cyrela, né? Então, de Seller. Eu acho que a gente só consegue permanecer em um lugar por muito tempo se você for igual a este lugar, né? Essa segurança que a gente tem aqui, essa possibilidade de crescimento, eu acho que tudo, né? Nós somos uma família, porque muita gente aqui já tem muitos anos de empresa. Eu acho que você já conversou com algumas pessoas que já, se você for ver, a média da liderança aqui de tempo de empresa é muito alta. Claro. Né? Então, isso... Ninguém sai, o pessoal fica. Isso é muito legal, né? Porque você conhece, você vê a pessoa, a vida da pessoa, conhece tudo, então você todo mundo fala, é uma grande família. Então eu também sou muito feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de trabalhar numa empresa como essa, que é a minha segunda casa, sem dúvida nenhuma. Gosto muito das trocas que tenho aqui, aprendo muito, né? Acho que uma oportunidade também que a gente tem de trabalhar com pessoas que são muito fortes no mercado, né? Pessoas que têm muita bagagem. O Orlando, sendo nosso gestor também, né? Para nós, assim, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. E sem contar o seu Eli, né? Também, que é uma escola, né? Então, acho que a gente
trabalha, mas também a gente também é grato, né? A gente também é muito grato à empresa. Legal. Gente, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer para vocês que seria importante a gente conversar nesse papo? Acho que não. Eu acho que não. Acho que abordamos todos os todos temas, os tópicos. né? Sim, Legal. acho que sim. É sempre muito gostoso gravar aqui o Seller Talks porque a gente tem liberdade para conversar sobre assuntos que fazem sentido a um segmento de uma maneira muito leve, muito conversada mesmo, né? E com liberdade. Eu acho que a liberdade ela é o que permeia para a tomada de risco do ponto de vista individual para aqueles que querem sempre entregar um pouco a mais. Esse é o lugar, né? Sim, Total. sim, com certeza. E ouvir ideias, né? Ouvir histórias diferentes também ajuda a abrir a nossa cabeça, né? Claro. Então, muito legal. É isso. Poxa, Brandão, gostaria de te agradecer. Grazi, parabéns pela jornada, pela criação do canal, pelo trabalho conjunto que vocês desenvolvem aí, nesse sentido de crescer, de sempre gerar uma surpresa no mercado. Não é fácil, mas está todo mundo aí seguindo no mesmo caminho, com os mesmos valores, né? Sim, com certeza. Isso é o mais importante. E para você que nos acompanhou aqui no Seller Talks, muito obrigado. Eu espero que você curta, compartilha e aprenda muito com os insights que a gente teve nesse bate-papo aqui, com o Brandão e com a Grazi. Combinado? Até uma próxima, eu te espero no Seller Talks. Valeu!